Amém, irmãos? Muito boa noite, espero que os irmãos estejam bem. Uma noite bem fria e úmida aqui na região sul do país. Vamos, como de costume, salmodiar. Salmo 60. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas. Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador, Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saís com nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Até aqui. Amém. Que salmo bonito. Então vamos ao nosso texto base. Livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4. Avançando nos nossos estudos. Tiago, capítulo 4. Versículo 1 diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, nos vossos membros guerreiam? Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria nessa noite, que o Senhor venha nos ensinando a Tua palavra, que nós possamos aprender de Ti e, como igreja, sermos edificados por Ti nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Veja, esse capítulo de Tiago começa a falar de uma coisa muito importante, a questão de brigas e contendas dentro da igreja. Alguns teólogos querem dizer que essas brigas elas são o resultado do joio plantado no meio do trigo. Isso procede? Sim. Mas é muito importante eu esquecer que existem duas divisões dentro da igreja. Existe a divisão do joio e do trigo, dos salvos e dos incrédulos que frequentam a igreja, mas dentro dos salvos existem os que são maduros e os que são imaturos. E aqui ele vai falar das brigas, das contendas, das confusões, das dissensões que acontecem dentro da igreja. E ele abre o versículo 1 já declarando o problema. E o problema qual que é? As nossas concupiscências, a nossa natureza carnal. E Tiago aqui ele apresenta o quê? Ele termina o versículo que nos vossos membros guerreiam. O que é isso? É a nossa natureza pecaminosa. Então é muito importante o crente entender, e veja, você ser espiritual, você andar guiado pelo Espírito, você precisa ficar muito atento. Por quê? Porque na menor falta de vigilância, como se diz na gíria de crente, você vai para a carne. E você acaba se irritando,
você acaba se indispondo, você acaba criando problemas, não somente na igreja, você faz isso no trabalho, você faz isso no casamento, você faz isso com os filhos, você azeda o ambiente. Quando você vai ver, você já fala que não devia. E aí você se pergunta, mas da onde que veio isso? Isso aí vem da nossa natureza pecaminosa. E é algo que eu vou ter que conviver enquanto eu estiver nesse corpo. A questão é que quanto mais cheio da palavra, quanto mais eu ouvir palavra, quanto mais eu orar, quanto mais eu buscar o Senhor, quanto mais eu jejuar, eu vou pendendo para as coisas do Espírito. E na medida que eu me enfraqueço espiritualmente, eu vou pendendo para as coisas da carne. Por exemplo, o jejum é uma ferramenta espetacular para você quebrar a carne. Por quê? Porque você, em vez de fazer uma refeição, você se priva daquela refeição e você vai estudar a Bíblia, você vai orar, você vai ouvir bons pregadores e vai fortalecer o seu espírito. Por quê? Porque essa guerra nos nossos membros, ela é real e ela acontece. Crentes maduros, na menor falta de vigilância, quando vai ver, já se irrita, já fala de maneira grosseira, já fala o que não deve, porque simplesmente não vigiou. Então isso é muito comum. Então é necessário a gente estar atento, é necessário a gente estar buscando, sempre estar andando no Espírito, para que esse tipo de coisa seja cada vez menos comum. Agora, vai acontecer? Vai. Só que tem que ser com menos frequência e com menos intensidade. A Epístola de Pedro, vamos à próxima carta, Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro ele vai falar do mesmo assunto. Olha o que ele fala aqui. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Mesma frase, mesma batalha. Só que Pedro ele usa termos um pouco diferentes, mas ele está falando o quê? Da guerra entre o velho homem e o novo homem. Concupiscências carnais, tradução em linguagem de hoje seria nossa natureza pecaminosa, nossos desejos pecaminosos. Amém? Então vamos retornar em Tiago capítulo 4. Versículo 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Veja, aqui Tiago usa uma figura de matar, entendeu? Na verdade, ele não está dizendo que a pessoa praticou homicídio. Isso aqui é uma figura que ele usa, entendeu? Mas está falando do quê? Que a gente não pode alcançar as coisas, porque quando a gente vai orar, a gente ora errado. Primeiro a gente não pede. E quando pede, pede para os nossos próprios deleites. Então aqui é a grande questão da oração que as pessoas não entendem. Em 1 João, capítulo 3, vamos 3 cartas à frente, são textos próximos. Na verdade, as 3 epístolas são muito paralelas. 1 Pedro, Tiago e João são muito paralelas. Não é à toa que elas estão juntas na colocação da sua ordem no cânon. 1 João 3, 21 diz assim: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. O que ele está falando aqui? Se você não está sendo acusado na sua consciência de pecado, você tem confiança para orar a Deus. É isso que ele está dizendo. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos,
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Veja, isso aqui, um versículo está ligado ao outro. O que é guardar os mandamentos? Andar numa vida sem pecado e fazer o que agrada a Deus. Então existe um versículo que fala o seguinte: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, assim, pecado não confessado, ele é um obstáculo de oração. Mas não apenas isso. Versículo 23 continua: e o seu mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O que acontece dentro do caminhar cristão, caminhar correto, as nossas orações são atendidas. Aí você pergunta, mas fala, pastor, mas eu já orei tanta coisa e Deus não me atendeu naquilo. E quando eu orei isso e Deus me atendeu, eu não via pecado. Estava vivendo uma vida de confissão, estava vivendo uma vida de comunhão no Espírito, estava firme na igreja. E, na verdade, eu nunca entendi por que essas orações não foram respondidas. Mas a mesma epístola de João, no capítulo 5, me explica. 1 João 5, 14. E essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Esse é o critério. Veja, aqui tem um pequeno manual doutrinário de oração. Deus somente vai atender orações que estão de acordo com a sua vontade. Só que eu não tenho condição de saber como Deus vai atender. Então o meu papel é orar. Lógico, eu tenho critério bíblico, vou procurar fazer orações bíblicas. Ninguém vai pedir para os próprios deleites, ninguém vai pedir para algo que vai te afastar de Deus. Porém, o que acontece? Eu tenho que entender que Deus só vai atender segundo a sua vontade. Com essa confiança que eu me achego a Ele. E é com isso que eu tenho que me apegar. Se eu orar algo e não for respondido, eu tenho que entender, bom, ou ainda não é tempo de Deus, ou não é a vontade de Deus. Na quarta-feira nós vamos estar estudando o livro do Gênesis, na qual entre a promessa e o cumprimento do nascimento do filho foram 25 anos. É um tempo. Alguns aqui na igreja não têm 25 anos de idade. Alguns aqui na igreja não são casados há 25 anos. E Abraão passou por isso. Então, quando ele orava a Deus para vir o seu filho, a Bíblia não registra, né? Mas provavelmente ele fez isso, e a resposta não vinha, é porque não era tempo de Deus. Então, o fato de eu ter uma resposta negativa, se o que eu estou orando está de acordo com a palavra, é muito importante eu descansar no Senhor. O que eu tenho que tomar cuidado é não ficar orando bobeira. É não ficar orando coisa que não tem nada a ver. Amém? Amém. Vamos voltar em Tiago 4. Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha que interessante. Aqui ele usa o termo adúlteros e adúlteras. Normalmente, prostituição e adultério são termos usados para idolatria e feitiçaria.
Mas aqui, essa palavra não está presente aqui à toa, porque existem pessoas que estão na igreja, mas idolatram o mundo. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade com crente exagerado no esporte. Eu lembro que, quando foi Copa de 2002, um dia eu cheguei na igreja, tinha começado a Copa, mas tinha irmão com camisa da seleção brasileira, faixinha na cabeça, um monte de coisa. Eu falei, nossa, será que no louvor vai ser assim também? Vão pegar firme com Deus? Então, assim, às vezes a pessoa, os atrativos do mundo puxam ela, aquilo atrai, um programa de televisão, um modismo, um tipo de viagem, uma prática esportiva. Lógico que prática esportiva é bom, pessoa quiser assistir um futebol, não tem problema, mas veja, para assistir o futebol, para assistir potoca no computador, na TV, eu preciso estar com a minha vida devocional em dia. Se eu estou deixando de estudar palavras, se eu estou deixando de orar, se eu estou deixando de congregar, se eu estou deixando de buscar Deus, por causa dos apetites ao mundo, eu estou adulterando. E o que é pior, eu estou colocando a minha expectativa e a minha dedicação em algo falido, em algo que está decretado o fim. Vamos abrir novamente em 1 João, só que no capítulo 2, 2 cartas à frente, 1 João 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Simples assim. Gente, quando fala mundo aqui, é cosmos, tá? É o sistema do mundo. O original aqui é cosmos. O cosmos, como nós conhecemos, vai passar. Tudo isso vai implodir. Virão novos céus e nova terra. Jesus vai vir governar. Só vai permanecer aquele salvo, aquele que faz a vontade do Senhor. Lembrando que ele não é salvo por fazer a vontade do Senhor, ao contrário. Porque ele é salvo, ele faz a vontade do Senhor. Mas, pastor, eu não consigo me libertar das coisas do mundo. Fecha para balanço, porque assim, aprenda uma lei bíblica. O Espírito Santo em nós nos dá capacidade de romper e de vencer qualquer pecado. Se eu repetidas vezes não consigo vencer um determinado pecado, se aquele pecado é recorrente, talvez esteja na hora de eu parar para analisar se a minha salvação é genuína, se eu realmente nasci de novo, ou se apenas fruto de aderir a uma religião. No que a Bíblia ensina, não existe a frase eu não consigo. A frase eu não consigo, ela é seguida na Bíblia pela seguinte frase: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se eu não me engano, essa citação está lá em Romanos capítulo 8. Onde Paulo fala, se é que o Espírito Santo está em vós. Então, assim, é uma coisa extremamente importante isso. Aonde está o meu coração, ali vai estar a minha atenção. Amém? Vamos voltar na epístola de Tiago. Tiago 4, versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Olha que interessante. Aqueles que defendem que aqui está falando de joio e trigo, tropeçam nesse versículo. A grande prova que Tiago está falando para crentes
É porque somente os crentes têm o Espírito Santo dentro deles. Então, olha que interessante o quadro aqui. Pessoas que têm o habitat interior do Espírito Santo, nascidas de novo, batalham contra o mundo, contra a natureza carnal. Entendeu? Contra os problemas pessoais do dia a dia. É uma batalha. Entendeu? Eu lembro que há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu trouxe uma palavra, que era as 4 batalhas na vida do cristão. E eu usava parte desses versículos. Porque na verdade eu dizia que o cristão tinha que ser vencedor do diabo, da carne, do mundo, e dei mais alguma coisa, do diabo, da carne e do pecado. Isso. Entendeu? E aí o que acontece? Esse daqui é um dos textos de interpretação mais difíceis que tem na Epístola de Tiago. Por quê? Que Tiago fala que a Escritura diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Aí na nossa referência, quem tem uma RCM, você vai ver lá Gênesis 6,5 escrito ao lado. Só que Gênesis 6,5 não tem nada a ver com esse texto. E aí eu separei um texto que eu acho que ele pode nos dar um norte e uma explicação do que é ter ciúmes. Você não precisa abrir, mas eu vou estar lendo livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. Se você quiser anotar, você pode anotar na referência da sua Bíblia. E diz assim, aqui é a visão que Ezequiel teve do lado do rio Quebar. Diz assim, e estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhava para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Até aqui. Veja, essa tal de imagem de ciúmes, o que é? É um ídolo. Então, o que eu entendo que o Espírito Santo tem ciúmes de nós? Qualquer tipo de adoração competitiva, seja idolatria religiosa, seja idolatria pessoal, seja feitiçaria, seja os atrativos do mundo, seja o dinheiro, servindo a mamon. Então o que acontece? Tudo aquilo que compete com Deus, tudo aquilo que compete com Deus, é algo que traz ciúmes. E eu acho que esse versículo de Ezequiel 8, ele é o único versículo da Bíblia que fala de maneira clara nessa área. E assim, eu tenho que parar para pensar, o que compete com Deus na minha vida? Existe algo que compete com Deus? É uma pergunta que todo mundo tem que responder. Mas vamos continuar a leitura. Tiago 4, versículo 6. Diz assim, antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui Tiago começa a falar o quê? Daquelas pessoas independentes, daquelas pessoas arrogantes, daquelas pessoas que andam segundo sua própria vontade, que não param para pensar nem um momento na vontade de Deus. O que é humilde aqui? Humilde aqui não é aquele camarada que anda de camisa rasgada e chinelinho de dedo. Não, é humilde perante Deus. E Pedro escreve na mesma área. Olha que interessante. Vamos lá, próxima carta. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Olha como as epístolas são paralelas. 1 Pedro 5, versículo 5, diz assim, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Primeiro ponto da humildade
é valorizar os outros e se sujeitar em amor aos outros, da igreja. E isso é humildade. Mas ainda Pedro continua, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí ele continua, primeiro, relacionamento irmão com irmão. Relacionamento dos mais novos com os mais velhos. Aí ele vem o relacionamento com Deus. Então, primeiro, você tem que ser humilde no relacionamento com os irmãos. Segundo, você tem que ser humilde no relacionamento com Deus, na dependência de Deus, que no tempo certo Ele vai vos exaltar. E o versículo 7 diz assim: lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Colocando o quê? Toda expectativa, toda ansiedade para Deus. Deus cuida de nós. Lógico, nós não somos um robô. Temos bastante dificuldade com as coisas. Temos nossos medos. Mas é importante repetitivamente. Você está lembrando o poder de Deus, está lembrando o que Deus faz. Você está lembrando de tudo que Ele já fez na sua vida, do cuidado dEle. Por que a gente abre para dar testemunho no nosso período de oração? Talvez alguns irmãos não percebam, mas sempre antes dos nossos cultos, na quarta-feira às 7h30 e no domingo às 9h30 da manhã, nós temos um período de oração. Dentro daquele período de oração, pessoas podem dar um testemunho de orações atendidas. Por que a gente, no grupo de oração da igreja, no WhatsApp, a gente coloca agradecimento pelas orações? Primeiro, para Deus ser glorificado. Segundo, porque é um testemunho do poder de Deus, fortalece a fé do irmão. Então, assim, esse relacionamento com o irmão, com Deus, e de colocar expectativa nele, traz toda uma característica de humildade. Tem muita gente que anda de roupinha muito simples, que é independente. E tem muita gente que anda de carrão bacana, tem casa bacana, de roupa boa, e é extremamente humilde. Amém? Amém. Vamos retornar em Tiago 4. Seguindo a nossa leitura no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ó, primeira regra de batalha espiritual, não é fazer ato profético. Não é sair andando na rua, ungindo esquina, como nós já fizemos. Gente, não se preocupa, não precisa chorar. Eu e a Paula já ungimos muita esquina, já fizemos muito ato profético, assim, mas depois nós descobrimos que não estava na Bíblia. Então, assim, o grande segredo da batalha espiritual é você começar ela se sujeitando ao poder de Deus. Como que você resiste ao diabo? Andando firme na palavra. O diabo não tem medo de palavra de efeito. O diabo não tem medo de frase pronta de crente. O diabo tem medo de crente cheio do Espírito Santo, posicionado na palavra, que é firme, que quando erra, pede perdão, conserta logo, põe o chapéu na cabeça e toca o barco. Então o versículo 7 é muito claro: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aqui é importante porque está escrito que quando você se achega a Deus, ele se achega a vós. Porém, isso aqui gera uma teologia errada em cima desse versículo. O que o pessoal ensina por aí? Que Deus responde às nossas atitudes. Mas não assim, da maneira que Tiago quer mostrar aqui. Mais ou menos é assim: Deus está lá parado esperando. Quando você toma uma posição, ele age. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina um Deus soberano, que age sempre que lhe aprouver. Porém, o que Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte: que quanto mais você buscar a Deus,
na sua palavra, na comunhão dos irmãos, no culto, nas orações, mais íntimo você vai ser de Deus. E olha como ele está falando disso, de buscar Deus de uma forma clara, porque olha a sequência do versículo 8. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. O que está falando aqui? Alimpai as mãos. Era o que o sacerdote fazia no templo. Quando ele ia entrar no serviço do tabernáculo e do templo, ele tinha uma bacia na qual ele lavava as mãos. Lavar as mãos aponta para limpar a sujeira exterior. O que é a sujeira exterior? Aqueles pecados visíveis, aqueles pecados que todos movem, que todos olham. Se você quer ser alguém espiritual, você precisa se limpar desses pecados, mas não somente isso. Aí ele traz a questão do duplo ânimo. Novamente na carta, ele fala purificar os corações. O que é? Santidade interior. Só que aqui ele aplica o duplo ânimo de maneira diferente. No capítulo 1, o duplo ânimo é pedir com dúvida. Aqui o duplo ânimo tem muito mais a ver com o quê? Aquela pessoa que tem dia que ele está santo, tem santidade, tem dia que não. Tem dia que ele está canelinha de fogo, tem dia que ele está carnal. Aqui Tiago está falando uma constância. Você limpar os pecados e ter santidade interior. Veja, uma coisa muito importante, por exemplo, na questão de você ser guiado pelo Espírito Santo, a questão da pureza espiritual. Por exemplo, essa água eu peguei da torneira. Quando eu tiro da torneira, é uma água limpa? Sim, a Sanepar me entrega uma água limpa, mas eu pergunto, ela é uma água pura? Não, porque ela tem cloro e tem outros tratamentos. Então não basta apenas eu ter um coração limpo. Eu tenho que ter um coração puro. Por exemplo, se eu pegar essa água, que é essa aqui, eu coloquei no filtro de barro, e o filtro de barro limpa a parte química da água, a partir dali eu tenho água pura. Então não basta água pura, o que é? É algo íntegro. É algo onde realmente Deus é o primeiro. Deus é o mais importante. A vontade dele em primeiro lugar. E isso é o mais importante. Amém? Vamos continuar a leitura, versículo 9. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Aqui Tiago está mandando falar aqui. Olha para o seu pecado, olha para a sua situação, olha para os seus erros. Veja o que você está fazendo. Para de rir, porque não tem motivo para rir. Na verdade, você tem que chorar diante dos seus pecados, diante das suas imperfeições, diante dos seus erros. Se achegue diante de Deus com confissão de pecado. Mas não aquela confissão de pecado de palavrório. Aquela confissão de pecado genuína. Senhor, olha, errei nisso aqui, eu quero mudar. Está errado, eu não quero isso na minha vida, eu não aceito isso na minha vida, eu quero te agradar. Faz o que o versículo 10 diz, ó. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe, aqui, isso aqui é fórmula de batalha espiritual. Lá em cima fala em sujeição a Deus, e embaixo do parágrafo termina com humilhar diante de Deus. Lá em cima fala de resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? É limpar as mãos, pecadores. Limpar o coração. Isso que é resistir ao diabo. É não dar lado. E Deus os exaltará. Isso é ser sóbrio espiritualmente. Vamos novamente. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Vamos abrir lá.
1 Pedro 5. Olha que interessante. Textos paralelos. Sede sóbrios, vigiai. Versículo 8. Obrigado, Paula. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Gente, resistir na fé não é resistir sendo um sujeito enfesado. É resistir firme na verdade da palavra de Deus. É isso. Resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de as verdes tendo padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O que está dizendo aqui? No processo de resistência, no processo de vigiar, é Deus que te fortalece, é Deus que te muda, é Deus que te transforma. Porém, existe a sua parte, a sua firmeza, querer realmente aquilo. Como é que eu sei que eu quero algo? Uma das formas de saber é de que maneira que eu confesso meus pecados. Eu sou alguém firme na confissão de pecados. Toda hora que eu erro, eu digo, pô, Deus, isso aí foi errado. Me muda. Sabe, eu procuro corrigir. Deus, Ele faz a obra. Mas todas as vezes que a Bíblia fala para mim fazer algo, independente de eu ter certeza que Deus vai fazer, é responsabilidade minha fazer. Essas passagens não estão escritas à toa. A Bíblia está mandando você resistir. Quem vai resistir? Você. A Bíblia está mandando você limpar as mãos. Quem vai limpar? Você. Agora, você sabe que depois de você padecer um pouco, como diz Pedro, depois de você ter suas lutas, Deus vai te aperfeiçoar, vai te transformar e vai te dar a vitória. É isso que vai acontecer. Amém? Amém. Vamos retornar novamente em Tiago 4. Versículo 11. Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és para julgar a outrem? Aqui existe um outro problema de interpretação. Se ensina por aí que eu não posso julgar o irmão. Não é isso que está falando. O próprio Paulo fala de atitudes dos outros irmãos. O próprio João fala de atitude dos outros irmãos. O julgar aqui é o seguinte: é difamar, julgar sem motivo, fofocar dos irmãos, falar de maneira imprudente. Porque veja, a Bíblia ordena que você julgue as atitudes dos irmãos. Eu não posso mudar o sentido desse versículo. Esse versículo aqui, ele está dizendo que você não pode julgar o coração. Ah, isso aí é um vagabundo mesmo, isso aí é um safado sem vergonha. Você não pode julgar as intenções do coração, você não pode ficar difamando o irmão, você não pode ficar fofocando do irmão, você não pode ficar expondo o irmão. Por quê? Porque a própria Bíblia me orienta a julgar os irmãos. E eu separei 5 textos importantes que os irmãos, eu vou pedir para os irmãos não abrirem na carta, eu vou ler eles, os irmãos vão prestar atenção na leitura. Se depois quiserem pegar os textos, ou volte na palavra, ou anote agora qual é o endereço deles. O primeiro texto que eu separei
Foi 1 Coríntios 5, do versículo 11 em diante. Paulo falando, diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o qual nem ainda comais. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O que a Bíblia está falando? A pessoa que se diz irmão e pratica todas essas coisas, se afasta. Não só isso, a pessoa tem que ser excluída da igreja, ela tem que ser excomungada. O que é excomunhão? É ser tirada da comunhão, é exclusão da comunhão. Algumas igrejas usam a palavra banco. Mas o banco, na verdade, não é algo com uma base bíblica sólida. É válido, é válido. Ele traz uma disciplina? Traz. As igrejas que têm banco, a gente percebe o fruto disso. Mas, na verdade, o que a pessoa está passando ali é o seguinte: ela foi pega numa falha. Aí o pastor vai lá e conversa com ela. Ela está sendo colocada em observação. Então, o que eles chamam de banco nas igrejas é aquele período após uma pessoa ser flagrada num desses pecados, na qual ela se arrependeu, em que ela está debaixo de observação para ser reintegrada à ceia. É isso que é o banco. Mas a Bíblia não fala de banco. Eu acho válida a prática, acho que o caminho é por aí. Quando você vai conversar com a pessoa chega e fala: não, pastor, olha, me arrependi. Eu lembro uma vez, eu conversando, eu tive um problema com os irmãos que usaram crack. Aí eu fui conversar com eles. Na hora eles se mostraram arrependidos. Como eles se mostraram arrependidos, eu não posso excluir. Na verdade, não é nem o pastor que exclui. O pastor, ele encaminha para exclusão. Em casos urgentes, ele exclui e depois a igreja confirma, os membros da igreja. Mas eu conversei com eles, eu falei: então é o seguinte, agora nós vamos passar um período de restauração, vocês estão de banco, vou estar observando vocês vão estar se resolvendo no coração de vocês, e daqui a um tempo vocês vão estar com a vida cristã restaurada. E funcionou. Infelizmente, um deles hoje, até a última informação que eu sei, graças a Deus não teve mais problema de ter essa recaída. Pessoa bacana, teve essa recaída. Mas o outro se recuperou, está na igreja, entendeu? Não na nossa aqui, mas está tocando a vida. Então a disciplina causou fruto pacífico. Mas não somente esse texto. Eu separei também 2 Timóteo 3, diz assim, versículo 1: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que está falando aqui? Para não ter comunhão com esse tipo de gente. Aqui no caso, o enfoque desse texto me parece que está muito mais voltado aos de fora. Embora possa haver, por exemplo, a narrativa da Epístola de Judas, que tem irmão na igreja que é assim, tem pessoa que se diz irmão que é assim. Mas se ele se disser que é irmão, encaixa na passagem anterior.
vai ser excluído. Então, assim, cuidado, a pessoa tem uma prática totalmente contrária à Bíblia, se afasta dela. As más conversações corrompem os bons costumes. Livro de Provérbios. Provérbios também diz: andarão dois juntos se não pensarem igual? Quer dizer, para mim andar junto eu tenho que pensar igual com a pessoa. Aí você está andando com esse tipo de pessoa, você está aprovando. Eu fui criado numa máxima: você pode andar com ladrão e não ser ladrão. Você pode andar com prostituta e não ser prostituta. Isso é uma tremenda mentira. Quando eu estou andando com esse tipo de pessoa, eu estou aprovando as práticas dela. Como é que eu me afasto? Eu julgo a atitude dela em cima da Bíblia e me afasto. Um outro texto que eu separei aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós. Olha que interessante, Paulo repete. Tem algum irmão andando de maneira desordenada? Se afasta. Não se associa, não esteja em comunhão, exclui da igreja. Eu lembro que aqui na igreja, em 2016, nós tivemos um caso de um irmão que estava participando de invasão de colégio. E os juízes aqui de Curitiba já tinham decretado que aquelas invasões eram ilegais. Aquilo era uma tremenda bagunça, estava atrapalhando outros alunos que queriam estudar. Um aluno morreu numa escola de Curitiba. E eu avisei a pessoa, eu falei: fulano, essa prática está errada, você está andando fora da lei. Cristão não anda fora da lei. Para com isso, senão você é obrigado a te disciplinar. E a pessoa pagou para ver, saía daqui do culto, na época o nosso culto de domingo era à noite, saía afrontando. Estou indo lá no colégio, vou dar uma aula de política para eles. Pô, mas eu tinha acabado de falar para não fazer isso. Não deu outra, passou uma semana, passou duas, foi excluído da igreja. Entendeu? E foi ordenado. Gente, quando alguém é excluído da igreja, nós vamos falar disso, compartilhar. Você nem comer junto, come. Quando você encontra com a pessoa, não é para fazer festa. Quando você encontra com a pessoa, o seu papel é exortar, falar: e aí, fulano, está tratando aquele pecado lá? Você largou aquela vida errada que você estava tendo? O irmão parou para pensar que ao ser excluído da igreja, ele foi entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no último dia? Não é risinho, não tem simpatia. Inclusive, certa vez perguntaram: esse irmão vinha aqui em casa e falou: é melhor não, mas se ele vier, eu vou falar dele da palavra. Veio uma vez, eu falei, nunca mais voltou. Entendeu? Então não tem que ficar com gracinha. A pessoa foi excluída. A Bíblia fala: com o tal, nem com mais. Mas pastor, onde está o amor? O amor está na exortação. Em trazer o irmão para dentro da casinha. Mostrar para ele que ele está num caminho de destruição da carne. Que se ele é nascido de novo, ou ele vai ficar doente, ou Deus vai recolher, ou ele vai ter muito problema. E se ele não é nascido de novo, ele a princípio não vai sentir os efeitos daquilo, mas vai morrer, vai para o inferno. Que é pior ainda. Só que muitas das igrejas brasileiras e ocidentais esqueceram a prática da disciplina bíblica. Para mim, existem dois critérios muito importantes na igreja.
que eu vejo se uma igreja é bíblica ou não. Primeiro, é a disciplina eclesiástica. Segundo, é a pregação expositiva, versículo a versículo, de acordo com o que a Bíblia manda. Se uma igreja não tem disciplina, olha, você está entrando num barril de pólvora. E terceiro, que dá muito problema nas igrejas, liderança feminina. Dá muito problema nas igrejas. Eu congreguei em lugares que as mulheres não eram sábias e, olha, dava o que fazer. Porém, já congreguei em lugares que as mulheres eram extremamente maduras, várias delas. Dava gosto de ver. Tinha bem menos problema. Tinha um problema ou outro, é lógico. Se você quer uma igreja sem problema, tem que pedir para todo mundo ir para o céu. Mas é impressionante como às vezes as pessoas causam encrenca. E a disciplina limpa o corpo. Um pouco de fermento leveda toda. Mas tem pessoa que chegou para mim e falou: estou me desligando da igreja. Eu falei: por quê? Não, porque eu vou pecar e eu não quero ser disciplinado. Como se adiantasse. Isso não foi uma, não foi duas, foi 3 ou 4 pessoas. Isso é atitude. Gente, pecado premeditado é algo de alguém nascido de novo? Não é. E a pessoa acha que está livre da disciplina. Não está. Não está. Aí eu separei mais um texto aqui, Tito, capítulo 3, versículo 9, diz assim: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aqui é a questão doutrinária, veja. Está acontecendo um problema muito grande na área do homossexualismo. E aqui é muito importante eu falar, porque, eu já citei essa pessoa nas pregações, mas é muito importante eu dar uma posição. É sobre a questão do pregador do Daniel Mastral. Veja, eu já não concordava com várias teologias dele. Ele é escritor de vários livros, eu já li os livros dele. Porém, ele se tornou um herege. Porque ele está ensinando que homossexuais que não se arrependem são salvos. Ele publicou uma live pública, como a ofensa foi pública, a retratação tem que ser pública. E eu preciso orientar os irmãos. Que às vezes os irmãos vão cair ali e ouvir, é que nem o Caio Fábio, vai estar ouvindo um herege. Então assim, tem uma live pública do Daniel Mastral com o pastor Felipe Endrich, que é o ex-marido da Bianca Toledo, que foi envolvido numa acusação de pedofilia, tal, que assumiu sua homossexualidade há algum tempo, como pastor. O pessoal tem chamado isso de evangelho gay. O pessoal tem chamado isso, apelidando. E os dois defendendo que não era pecado, que iam para o céu, tal. Isso é heresia, porque mexe com salvação. Quando mexe com salvação, é heresia. Entendeu? Infelizmente, esse irmão se tornou herege. Esses dois irmãos. Então, cuidado com aquilo que você ouve. Inclusive, aqui na igreja, se pegar pessoas ouvindo direto qualquer um desses dois pastores, eu ficar sabendo, vou chamar atenção. Se a pessoa não atender, ela vai ser excluída por feitiçaria gospel. Entendeu? Pastor, mas eu ouvi só uma chamada, eu ouvi uma tirinha. Bom, uma tirinha, né? Mas você está ouvindo direto? Está ouvindo palavra, pregação? Não, pastor, isso não. Então, cuidado, hein? Você pode dar uma espiada, uma coisa ou outra, uma frase que falou, um comentário numa tira de jornal, até para julgar. Agora, seguir a pessoa, estudar a pessoa,
ir atrás. Está querendo chegar onde? Entendeu? Inclusive, eu tenho uma pessoa muito próxima minha que frequenta a igreja do Daniel Mastral, e eu vou ter uma conversa com ela, vou separar os versículos, vou mostrar ao fulano isso e aquilo. Talvez você não esteja vendo. Mas isso aqui se transformou em heresia, você está seguindo um herege. O que a pessoa vai fazer com a informação? Não sei. Você vai jogar a Bíblia na minha cara, tentar me atropelar com o carro? Não sei, não é problema meu. Mas eu vou exortar, porque é meu irmão em Cristo, a pessoa que eu creio que teme a Deus, e está seguindo o caminho errado. Quando você vê um irmão seu seguindo um falso mestre, seguindo um herege, é responsabilidade sua, guiado por Deus, de orientar, de exortar. Vou perder o amigo, é melhor perder o amigo ali para o céu do que você manter o amigo ali para o inferno. Cuidado. Não compactue de falsas obras. Principalmente na área de idolatria e feitiçaria. Muito sério. Amém? Amém. Aí eu separei o último texto nessa área. 2 João, capítulo 1. Só tem um capítulo, versículo 8. Olha que interessante. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos um inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudejo. O que é isso? É intimidade. Pessoa vir na sua casa, mesmo dizendo que é irmão, vem falar besteira. Corta o assunto e encerra. Fala, irmão, se for para falar disso, o irmão não é bem recebido aqui. Entendeu? Você vai querer agradar a homens ou agradar a Deus? Agora você imagina uma geração extremamente inclusiva como a nossa. E nós cristãos temos uma prática exclusiva. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas e os budistas? Vão para o inferno. Entendeu? E o hinduísta vai para o inferno. Agora, a pessoa vem na sua casa e ela vem comentar, você está evangelizando ela. Você está evangelizando a pessoa, ela não conhece a verdade. Quando você está evangelizando, você vai ligar o ouvidor de besteira. E gradativamente vai explicando pela Bíblia as verdades. O que João está querendo dizer aqui é o seguinte, que tinha pessoas que foram da igreja, se diziam crentes, e desviaram-se da igreja e da doutrina de Cristo. E não só faziam isso, iam nas casas dos irmãos querendo fazer com que eles seguissem a mesma prevaricação. É diferente de alguém que é ateu, que você está evangelizando. É diferente de alguém que é idólatra, que você está evangelizando. Agora, o que você precisa tomar cuidado das pessoas que são contrárias a Cristo. Não ficar dando vazão para ele ensinar a doutrina de demônios na sua casa. Então é muito importante eu entender o contexto de 2 João. É de irmãos que prevaricaram. E não só prevaricaram, queriam atrair outros para aquela prevaricação. Amém? Amém. Por exemplo, eu agora não lembro o nome daquele irmão. Teve um irmão que eu conheci, numa igreja que eu passei, e ele se desviou, foi para uma tal igreja do cinema. E essa igreja do cinema é uma igreja com doutrinas extremamente problemáticas. Na verdade, ela tem muita doutrina antibíblica. E aí esse irmão falava o seguinte, não, pode pecar que é pela graça. Eu posso beber direto com meus amigos, sair com as mulheres, que é tudo pela graça, tal. E aí o que aconteceu? Ele começou a andar com um irmão aqui da igreja e começou a arrastar o irmão da igreja. É isso que 2 João está falando. Se aquele irmão da igreja
tivesse aplicado 2 João, não teria sido arrastado para a concupiscência do outro, para a prevaricação do outro. Tinha que chegar e falar, ó, o negócio é o seguinte, cara, eu gosto de você, vou com a sua cara, mas não vem com esse papo aqui não. Isso aí está errado, isso aí não é de Deus. Você conhece a palavra, se você quiser andar comigo, eu não vou aceitar esse tipo de papo. Você quer ir para o inferno, você vai sozinho, não queira me arrastar para dentro dele. Deu para entender o contexto? Depois do compartilhar a gente aprofunda mais. E aí, voltando a Tiago 4, versículo 13, encerrando, diz assim: Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Veja, o que Tiago encerra o capítulo aqui falando? De independência de Deus, de suposições, de presunção maligna, de arrogância humana. Você não sabe nem se vai acordar, você não sabe nem se vai dormir. Não sabe. Então tomar muito cuidado com isso. Olha, se Deus quiser, vou fazer isso. Paulo cita nas suas epístolas, se o Senhor assim permitir. Era um hábito judaico, mostrando a soberania de Deus. E sobre a questão de fazer o bem, veja, não é virar a Madre Teresa de Calcutá. Não é. Fazer o bem o que é? Praticar a justiça bíblica. E fazer o que é correto segundo a Bíblia. Porque senão, vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, tem a pessoa que aparece na igreja e está passando dificuldade financeira. Aí você lê esse versículo e você fala, nossa, eu tenho que fazer o bem para esse irmão, ou para essa pessoa que está indo na igreja. E vai lá dar uma cesta básica. Quando você vai ver, a pessoa troca a cesta básica por cachaça. Isso não é fazer o bem. A Bíblia fala que quem não trabalha não coma. Então fazer o bem é praticar o que é correto segundo a Bíblia. É praticar a justiça bíblica, no padrão de Deus. Tem que chegar nesse ponto. Por exemplo, a gente ajuda irmãos aqui, ajuda. Eu já ajudei famílias que o cara era nosso cego. O que a gente fazia? Mandava roupa para as crianças, comidinha para as crianças. E exortamos o cara, ô fulano, está na hora de se mexer. Entendeu? Na verdade, irmão que é vagabundo, irmão que é omisso, irmão que não é bom funcionário, tinha que ficar desempregado e passar um pouquinho de fome, um pouquinho de aperto. Não aquela fome, assim, mas passar vontade. Porque ele está desonrando a Cristo no seu trabalho. Ele está pecando. Então, cuidado. Essa passagem fala, vou reler, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Qual que é o padrão bíblico? É praticar a justiça bíblica e fazer o que é correto segundo a Bíblia. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo, Pai, que possamos alcançar essa prática de limpeza espiritual, de santidade, que possamos estar avaliando nossos relacionamentos, que possamos evangelizar com liberdade e que o Senhor não permita, Senhor, que a contaminação daqueles que te odeiam venha contra nós. Nos ajuda, vem com o teu poder transformador,
no nome de Jesus. Amém.